Uhum. Agora sim. Pessoal, eu sei que eu tô aqui, tô esperando uns minutos pra ver se entra alguém, mas mesmo se não entrar ninguém, eu vou fazer essa live. Ela vai ficar aqui, depois vocês assistem. Eu senti um desejo no meu coração agora à tarde de falar um pouquinho sobre o que é a morte, de acordo com esse livro maravilhoso que eu estudo, que é um curso em milagres. Para mim hoje tá sendo um dia assim, de repente um dia de muita reflexão, porque hoje está fazendo 7 dias que meu pai faleceu. E eu senti esse desejo de vir aqui falar um pouquinho sobre o que é a morte, de acordo com o livro, porque é algo que eu passei agora, que eu tô passando agora. E é algo que às vezes as pessoas podem olhar para mim e falar assim, mas ela tá tão tranquila, o pai dela acabou de falecer e ela tá assim tranquila. É verdade, eu tô muito tranquila, porque eu estudo esse livro, eu acredito no que esse livro diz. E o que esse livro traz, ele traz paz. O estado de paz que eu me encontro é porque eu sei que essa paz habita em mim. Então eu vou ler, vai ficar aqui gravado e depois vocês assistem. Porque não foi uma live que eu marquei, não foi uma live que eu combinei, eu só senti o desejo e vim aqui fazer, tá bom? Então eu vou ler o que o livro diz e depois vocês assistem aí, ok? Então, o que é a morte? A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo, sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso ele espera, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou que a vida é real. A morte veio a ser o símbolo da vida. Seu mundo é agora um campo de batalha, onde reina a contradição e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. Se a morte é real, para que o quer que seja, não há vida. A morte nega a vida. Mas se há realidade na vida, a morte é negada. Então aqui o livro nos traz a morte como a gente vê. Aqui o livro diz que nós acreditamos na morte, nessa morte do corpo, mas essa morte, quando a gente acredita nela, quer dizer então que o Deus que a gente acredita é um Deus que não é amoroso. Porque se é um Deus que já coloca a gente aqui para a gente morrer, que é muito estranho, é muito contraditório. Então, por isso que eu senti necessidade, vontade de ler isso aqui, um pouco dessa parte hoje, para ficar arquivada aqui, para quem quiser assistir outro dia e conhecer um pouquinho mais sobre o que o livro fala sobre a morte. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Nós não somos um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há nenhum ponto onde o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente,
porque a morte também é uma ilusão. O livro vem e nos diz que a morte é uma ilusão. A morte é, de fato, a morte de Deus, se Ele é amor. E agora a sua própria criação tem que temê-lo. Ele não é pai, mas destruidor. Não é criador, mas um vingador. Terríveis são seus pensamentos e amedrontadora é a sua imagem. Contemplar as suas criações é morrer. E a última a ser vencida será a morte. É claro, sem a ideia da morte, não há mundo. Todos os sonhos terminarão como esse. Essa é a meta final da salvação, o fim de todas as ilusões. E na morte nascem todas as ilusões. O que pode nascer da morte e ainda ter vida? Mas o que pode nascer de Deus e ainda morrer? Olha essa pergunta. O que pode nascer de Deus e ainda morrer? Se Deus é imortal, seus filhos também são imortais. As inconsistências, as transigências e os rituais que o mundo fomenta nas suas tentativas vãs de se agarrar à morte e ainda assim pensar que o amor é real, tudo isso é mágica irracional, ineficaz e sem significado. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Não vês que, de outro modo, não há oposto para ele e o medo seria tão real quanto o amor? Não existe morte. A morte não existe. É uma ilusão desse mundo. Só que é muito mais fácil para a gente acreditar que a morte existe do que acreditar num Deus amoroso que nos ama. Nós não podemos morrer. Só esse corpo morre. Só esse corpo morre. Porque não foi Deus que criou. É uma ilusão nossa. Nós estamos aqui na ilusão de que somos um corpo. E, na verdade, nós nem estamos aqui de acordo com o livro. Eu estou aqui falando coisas que é de acordo com o livro. Oi, Isabel, eu já falei e falei aqui sobre a morte, mas eu vou deixar gravada aqui, depois você assiste, tá bom? É porque eu senti esse desejo, eu não marquei essa live, gente. Eu só entrei, quis fazer para conversar com vocês um pouquinho e dizer que para o Curso em Milagres, para o livro Um Curso em Milagres, a morte não existe. A morte é uma ilusão, assim como tudo aqui nesse mundo é uma ilusão. E só para lembrar, só Deus é real, só o amor é real, é nele que a gente tem que estar firmes. E é por isso que eu tô aqui, mesmo que hoje está fazendo 7 dias que meu pai morreu, eu tô aqui calma, eu sinto, mas eu estou calma. E isso traz para mim a certeza de que é possível passar por qualquer ilusão aqui nesse mundo em paz. E é por isso que eu tive esse desejo de vir aqui fazer essa live, mesmo sabendo que eu não marquei, que as pessoas não iriam assistir, mas vão assistir depois, porque eu vou deixar ela aqui gravada, tá bom? Beijo no coração de vocês e até uma próxima.